O livre-arbítrio segundo está escrito na Bíblia. Parte 06. Dia 22 de novembro de 2025. Não estudaremos duas disciplinas ao mesmo tempo. Recusamos lutar contra dois ao mesmo tempo. Por favor. Outro dia pregaremos sobre este texto. Ninguém pode, mas não creio que ele tenha ido vê-lo com uma lanterna. Então todos deram desculpas e não quiseram vir. Bem, o rei estava determinado a fazer o banquete, então ele disse: saia pelas estradas de Sebes e convide-os. Pare, não convidar, obrigar qualquer um que acredita que a vontade do homem é inteiramente livre e que ele pode ser salvo por ela. Não acredita na queda. Como às vezes digo a vocês, poucos pregadores de religião acreditam completamente na doutrina da queda. Ou então pensam que, quando Adão caiu, ele quebrou o dedo mindinho e não quebrou o pescoço e arruinou sua raça. Ora, amados, a queda quebrou completamente o homem. Não deixou um poder intacto. Eles foram todos despedaçados, degradados e manchados. Como algum poderoso templo, os pilares podem estar lá. O eixo e a coluna e a pilastra podem estar lá. Mas todos foram quebrados, embora algum deles mantenham sua forma e posição. A consciência do homem às vezes retém muito de sua ternura. Ainda assim caiu. A vontade também não está isenta. E embora seja o Senhor prefeito da alma humana, como Unia o chama, o Lord Mayor comete erros. O Senhor Will está continuamente fazendo coisas erradas. Sua natureza caída foi colocada fora de ordem, sua vontade, entre outras coisas, se desviou de Deus. Mas eu lhes digo, qual será a melhor prova disso? É o grande fato de que você nunca conheceu um cristão em sua vida que dissesse que ele veio a Cristo sem que Cristo viesse a ele. Você já ouviu muitos sermões arminianos, ouço dizer, mas você nunca ouviu uma oração arminiana. Pois os santos em oração aparecem como um em palavra, ação e mente. Um arminiano de joelhos oraria desesperadamente como um calvinista. Ele não pode orar sobre o livre-arbítrio. Não há espaço para isso. Imagine-o orando. Senhor, se desviou de Deus. Imagine orando. Senhor, agradeço-te por não ser como aquele calvinista, presunçosos. Senhor, nasci com um glorioso livre-arbítrio. Eu nasci com o poder pelo qual posso me voltar para ti. Eu melhorei minha graça. Se todos tivessem feito com sua graça o mesmo que eu fiz, todos poderiam ter sido salvos. Senhor, sei que não nos deixas dispostos se nós mesmos não estivermos dispostos. Tu dás graças a todos. Alguns não melhoram, mas eu sim. Há muitos que irão para o inferno tão comprados com o sangue de Cristo quanto eu fui. Eles tiveram tanto do Espírito Santo dado a eles, eles tiveram uma chance tão boa e foram tão abençoados quanto eu. Não foi a tua graça que nos fez diferir. Eu sei que fez muito, mas virei o ponto. Eu fiz uso do que me foi dado e outros não. Essa é a diferença entre mim e eles. Essa é uma oração para o diabo, pois ninguém mais faria uma oração como essa. Quando eles estão pregando e falando muito devagar, pode haver doutrina errada, mas quando eles vêm orar, a verdade escapa. Eles
não podem evitar. Se um homem fala muito devagar, ele pode falar de maneira refinada, mas quando ele começa a falar rápido, o velho sotaque de seu país, onde nasceu, escapa. Eu pergunto novamente, você já conheceu um cristão que disse, eu vim para Cristo ser o poder do Espírito? Se você já conheceu um homem ou uma mulher assim, não precisa hesitar em dizer, meu caro Senhor, eu acredito nisso. E acredito que você partiu novamente sem o poder do Espírito e que não sabe nada sobre o assunto. E estão no fel da amargura e no laço da iniquidade. Eu ouço um cristão dizendo, procurei Jesus antes que ele me procurasse. Fui ao Espírito e o Espírito não veio a mim. Não, amados, somos obrigados, cada um de nós, a colocar as mãos no coração e dizer, a graça ensinou minha alma a orar e fez meus olhos transbordarem. Foi a graça que me manteve até hoje e não me deixará ir. Existe alguém aqui, um solitário, homem ou mulher, jovem ou velho, que pode dizer, busquei a Deus antes que ele me procurasse. Não mesmo você que é um pouco arminiano cantará, ó sim, eu amo Jesus, porque ele me amou primeiro. Então, mais uma pergunta. Não descobrimos que, mesmo depois de virmos a Cristo, nossa alma não é livre, mas é guardada por Cristo. Não encontramos momentos, mesmo agora, em que o querer não está presente conosco. Há uma lei em nossos membros, guerreando contra a lei de nossas mentes. Agora, se aqueles que estão espiritualmente vivos sentem que a sua vontade é contrária de Deus, o que diremos do homem e da mulher que está morto em delitos e pecados? Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por todas as maravilhas que tens feito e ainda fará. Amém e amém.